Que sejam todos bens. Daqui a alguns instantes, nós estaremos juntos fazendo uma reflexão sobre a lei do progresso. Por enquanto, vamos ver os avisos, as informações da nossa Casa de Solidariedade. Em seguida, nós estaremos fazendo a reflexão a respeito desse tema. Boa noite, amigos e amigas da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos hoje, então, rumo à nossa última sexta-feira do mês. Enquanto o pessoal for entrando aqui, vamos dando as boas-vindas para todos, levando alguns recadinhos que precisamos aqui passar para todos. Boa noite, Vilma Moreira entrando aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a última sexta-feira do mês e amanhã nós teremos a entrega das cestas básicas para as nossas famílias assistidas. Amanhã atenderemos 90 famílias e é com muita gratidão que estamos alcançando esse número aqui. Em nome de toda a Casa de Solidariedade, nós agradecemos todas as contribuições. E iremos rumo a essas 90 famílias atendermos amanhã. Pro Rosa entrando também, Lume, Marquinhos, sejam bem-vindos. E aproveitando para falar, a Fátima também entrou, Suzana, todo o pessoal entrando. Vamos esperando aqui. E aproveitando também para falar das entregas das cestas das famílias assistidas, vamos aproveitar e reforçar um pedido que passou por alguns grupos de WhatsApp essa semana, que foi a doação de roupas e calçados para as crianças dessas famílias assistidas. Então, são crianças de 2 a 12 anos, e essas roupas, elas são roupas de tamanho infantil, elas podem ser, mas os maiorzinhos, por volta de 12 anos, eles usam roupas número 40, tamanho 42, que são P ou M de adulto, roupas 14 ou 16 anos, e até mesmo calçados 38, 39, 40, tamanho 41. Então, de repente, nós temos algo em nosso guarda-roupa, algo podendo doar, e podemos, então, destinar a nossa doação aqui para a Casa de Solidariedade. Temos alguns horários especiais, especialmente feitos para isso. Teremos aqui as segundas, quartas e sextas, das 9 às 13 horas, as terças, entre 1h30 e 2 da tarde, e segunda-feira e terça, das 5h30 às 6 da tarde, incluindo o último sábado, que é o sábado da entrega das cestas, que também tem ali uma recepção das 8 às 15 horas. Então, caso tenham interesse e queiram depois entrar em contato novamente, pode mandar uma mensagem aqui para o Facebook da Casa de Solidariedade, entrar em contato com uma das pessoas do grupo responsável pela divulgação da casa, que nós passamos esse horário para vocês também, tá bom? Elizabeth entrando também, a Beth, André, Sadá, sejam bem-vindos, boa noite. E temos muitos recadinhos hoje, né? Vamos aproveitando aqui, que logo teremos a palestra do nosso irmão Aderbal. E vamos, então, para o nosso primeiro banner, que é esse convite que já está circulando há alguns dias pelas páginas das redes sociais da casa, que é o convite para entrada no curso básico da doutrina espírita. Então, nós iniciaremos uma turma do básico aos sábados, terá início agora, dia 5 de junho, então já é semana que vem, sábado, não amanhã, o próximo sábado, e será no horário da tarde, das 2h30 até as 16 horas. Inicialmente, ele será no Google Meet, por conta das atividades na casa não estarem ocorrendo de forma presencial, e teremos início, então, esse curso. Segue o convite a todos os interessados. Estudar a doutrina é sempre uma oportunidade de nos conhecermos melhor e adquirirmos mais conhecimento. E assim, quem tiver interesse, por favor, entre em contato através das páginas do Facebook e do Instagram, através do Messenger, do Direct,
e que nós auxiliaremos e passaremos o formulário para que vocês preencham e façam a inscrição, tá bom? Mas entrando aqui também, boa noite, Dália. Isso, ó. O pessoal está entrando aqui. E temos o nosso último convite da noite, que já é um banner fresquinho que saiu, que é o nosso novo drive-thru solidário. Então, vou aguardar uns minutinhos para que ele seja projetado também na tela. Esse drive-thru solidário, ele será no dia 12 de junho, no sábado, dia dos namorados, das 9 às 13 horas. Teremos, nesse drive-thru, dentro desse horário, poderemos levar, mais uma vez, kits de limpeza e alimentos não perecíveis. Aí, chegou o banner. Vamos lá. Então, teremos esse horário, podemos levar como kit de limpeza para doação, será no mesmo esquema do nosso primeiro drive-thru solidário, para arrecadação de água sanitária, detergente e sabão em pedra, para kit de limpeza, e para os alimentos não perecíveis, temos como opção qualquer item da cesta básica, que são os seguintes: arroz, feijão, açúcar, macarrão, café, óleo de soja, sal, biscoito recheado, extrato de tomate, fubá e farinha de trigo. Então, contamos novamente com o apoio e a colaboração de todos vocês. Logo iremos postar também nas redes sociais. Por favor, divulguem e compartilhem com quem puder contribuir conosco mais um mês. Ok? Vamos então, dando boa noite aos outros amigos que chegaram agora, Wellington, Lucimar, Tânia, Maria de Lourdes e Carlos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece inicial para então começarmos a nossa palestra com o Aderbal. Convido a todos, nesse momento, a fecharem os olhos, elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, mentalizando a nossa casa de solidariedade. E é com muita gratidão que vamos iniciando essa live da noite, para que possamos aqui, através do nosso irmão Aderbal, termos grandes ensinamentos, podemos aprender um pouco mais e refletir sobre tudo o que nos cerca. Vamos enviando boas vibrações para todos que estiverem aqui participando desta live, muitas energias de luz e de paz para todos os lares que estão aqui recebendo esse consolo que é a doutrina dentro dos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Estamos então trazendo o nosso irmão Aderbal aqui. Boa noite, Aderbal. Tenha uma excelente exposição. Boa noite, Flávia. Obrigado pela recepção e obrigado por nos estar ajudando nessa tarefa muito boa, muito interessante. Nós renovamos os nossos votos de uma boa noite, um feliz fim de semana, o melhor fim de semana da vida de cada um de vocês, a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, tendo a certeza absoluta que Jesus, esse irmão e amigo incondicional de todas as horas, estará sempre presente ao nosso lado, quando nós quisermos e escolhermos essa presença. Essa noite, com certeza, ótima palestra. É uma noite também de palestra e uma noite também que vai envolver estudos, porque nós vamos abordar o Livro dos Espíritos, na sua parte 3, no capítulo 8, a Lei do Progresso. E a Lei do Progresso, ela aborda diversos aspectos
o estado natural, a marcha do progresso, os povos degenerados, a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. É um material muito denso, muito forte, muito reflexivo, e, é claro, nós não conseguiremos abordar tudo na profundidade que gostaríamos. Então, nós falaremos a respeito da lei do progresso de uma forma bastante geral, abordando principalmente a influência do espiritismo no progresso da civilização, no progresso da raça humana, no progresso deste pequeno espaço do universo que nós chamamos de planeta Terra. Mas, primeiro, vamos tomar cuidado com alguma coisa. Quando nós pensamos em lei do progresso, quando nós pensamos em lei natural, quando nós pensamos em lei, talvez o que vem à nossa mente é o significado de lei. E o significado de lei é aquilo que liga, e é aquilo que se lê, é aquilo que tem um significado, vindo do latim ligare. Mas, numa definição mais coloquial, é uma norma ou um conjunto de normas jurídicas criadas através de processos próprios, de atos normativos, estabelecidas por autoridades competentes para que uma civilização, para que um povo, para que um Estado possa seguir. Mas quando nós falamos de lei de progresso, que está dentro das leis naturais, das leis de Deus, nós temos que pensar em conceito moral. Nós temos que pensar que a lei de Deus é uma lei, portanto, divina, cujo princípio é educar e não punir. E esta lei natural, a lei de Deus, ela tem como pilares fundamentais a justiça, o equilíbrio e o amor, e a igualdade de oportunidades. Então, as leis divinas, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de amor, justiça e caridade, enfim, são leis cujos pilares fundamentais são a justiça, o equilíbrio e o amor, e a igualdade de oportunidades. E o progresso é uma lei da natureza. A essa lei estão subordinados todos os seres da criação, os animados e os inanimados, porque eles estão submetidos à bondade divina, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ou seja, as leis divinas, elas estão dando oportunidades idênticas, com os pilares com os quais nós falamos há pouco, para que nenhuma criação, animada ou inanimada, deixe de ter a possibilidade, deixe de ter a oportunidade de progredir. A própria destruição, que a nós, homens, a nossa civilização humana, parece o termo final de todas as coisas, na verdade é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ou seja, quando nós pensamos na lei de destruição, que não é objeto da nossa reflexão de hoje, ela é uma lei que, na verdade, ela vem para que haja uma aceleração, haja uma adequação de movimento e de tempo exato das necessidades que um planeta precisa, que a civilização deste planeta precisa, para ir num caminho adequado de evolução e progresso em direção aos mundos de felicidade, aos mundos divinos, ao conhecimento do amor incondicional. Portanto, a lei do progresso que está dentro dessas leis divinas, ela visa o quê? Ela visa o desenvolvimento do ser. E ela oferece, nesse seu caminho, ela oferece a evolução. Através do progresso vem a evolução. E para nós, espíritas cristãos, para nós, enfim, que como civilização acreditamos num Deus único, a evolução significa aproximarmos-nos de Deus na sua forma de agir, de pensar, de amar, de definir.
Nós espíritas, nós cristãos, seguimos Jesus como guia e modelo. Mas esta evolução, ela vai nos levar ao quê? À perfectibilidade. Levar-nos à perfectibilidade significa o quê? Significa, no caso que nós acreditamos que com uma encarnação não é possível, essa perfeição será adquirida na medida em que nós vivermos as nossas encarnações. Então, a reencarnação é uma bênção maravilhosa que Deus nos concede para que nós retornemos a ambientes propícios à nossa capacidade de pensar para continuar a nossa evolução. Progresso, então, significa um movimento ou uma marcha para frente, conforme dissemos. Um avanço natural, regular, da humanidade para um maior conhecimento e maior ventura, maior felicidade. Nós podemos expressar o progresso como um pensador de nome J.B. Bury, um americano, J.B. Bury, disse: a ideia de progresso é a síntese do passado e a profecia do futuro. Ou seja, a ideia de progresso significa olhar todo o passado como uma experiência que aconteceu, verificando os equívocos, verificando os acertos e buscar nas nossas habilidades as ações necessárias para que as nossas atitudes, em termos de futuro, nos professem um futuro melhor. Isso tudo depende, é claro, tão somente de nós. Na antiguidade, o progresso, numa análise histórica, a antiguidade, os povos tinham que, num primeiro momento, deixar o paganismo, num primeiro momento, acreditar num Deus único, num primeiro momento, acreditar que havia um Criador do universo. Na Idade Média, houve uma preocupação muito grande com a religião, colocando-se até a religião, às vezes, como uma bandeira para a destruição, para as guerras que haviam. E, contemporaneamente, com a chegada da imprensa e nos nossos dias atuais, com a chegada da tecnologia, o progresso está utilizando estas ferramentas para se aproximar mais rapidamente dos corações, através das diversas formas. Mas, segundo o caminho espírita, segundo o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8, no seu capítulo 8 da parte 3, nós temos que começar pensando o seguinte: que essa marcha, essa velocidade, esse caminho que o progresso segue, ele nunca pode deixar de lado as seguintes questões. Primeiro, que num estado primitivo, num estado onde só havia o instinto, a criação humana, nós estamos falando agora do progresso humano, estava num estado natural. O estado da natureza. A natureza toda é inanimada. O que nós chamamos de natureza hoje, nós chamamos de natureza inanimada. Quando nós olhamos as árvores, quando nós olhamos os túneis, quando nós olhamos os rios, quando nós olhamos as montanhas. E nós estivemos nesse estado primitivo. Mas tudo progride, tudo tem origem aí, tudo progride. E o progresso, a marcha do progresso acontece no momento em que nós nos tornamos humanidade, seres humanos. E aí nós temos que nos preocupar como é que nós vamos estabelecer esse progresso. Porque o progresso, na verdade, ele tem dois aspectos. Ele tem o aspecto do progresso intelectual e ele tem o aspecto do progresso moral. E nós precisamos progredir intelectualmente sem esquecer, sem jamais abandonar o progresso moral. É permitido, pergunta Kardec para os imortais, ao homem deter a marcha do progresso? Ou seja, eu fazendo parte de uma comunidade, eu fazendo parte da humanidade terrestre, eu como individualidade, ou eu como um povo isolado, eu consigo deter essa marcha, esse progresso de ampliar o conhecimento, de buscar a aventura, de buscar a felicidade? Não. Não consigo. Nem como indivíduo e nem como povo. Então, o que acontece? Os povos bárbaros, as nações bárbaras, as equipes bárbaras que se utilizam do mal, elas têm, a única ação que elas têm é de entravar, é de retardar a marcha do progresso.
mas elas não vão conseguir jamais impedir, porque o bem jamais será superado pelo mal. E por mais que nós progridamos intelectualmente e até utilizamos esse progresso intelectual voltado a atos de maldade, chegará um momento em que nós entenderemos que o melhor resultado é o bem, o melhor resultado não é a individualidade, que o melhor resultado não é o isolamento, que o melhor resultado é o compartilhamento. Ou seja, se nós hoje, num exemplo hipotético, tivermos a capacidade de pensar, de agir, de conquistar e de ficarmos materialmente ricos, com uma soma inquestionável de dinheiro para fazer o que nós quisermos, e resolvermos nos isolar em um cume de montanha, por exemplo, vai chegar um momento em que nós vamos sentir solidão, falta de alguém para compartilhar essa riqueza. Se nós começarmos a dominar e começar a dominar os povos que estão do nosso lado A, os povos que estão do nosso lado B, os povos que estão do nosso lado C, os povos que estão do nosso lado D, nós vamos chegar à conclusão que, de repente, o nosso domínio faz com que nós não tenhamos mais a satisfação de ver a felicidade, a satisfação de ver a disputa sadia e a união de equipes. E nós vamos chegar no momento, sem sombra de dúvida, que nós optaremos por que o progresso moral também nos alcance, que o progresso moral também esteja conosco. Por essa razão, com certeza absoluta, e com essa certeza absoluta que Deus, que é Pai querido, coloca que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderá, e que todos, sem nenhuma exceção, estarão, portanto, desfrutando do amor incondicional. Uns mais tarde, outros menos tarde. Qual é o maior obstáculo, então, que acontece com o progresso? Nós vamos dizer o que todos nós que estamos no caminho espírita talvez saibamos de leitura, mas ainda não trazemos para dentro do coração uma forma de realmente combater para evitar que o progresso moral fique numa velocidade menor. O orgulho e o egoísmo. Então, o que acontece? O progresso, quando ele consegue combater e ultrapassar o orgulho e o egoísmo, ele vai criando povos que estarão em uma só nação. Mas em uma só nação não significa que nós teremos os países reunidos, o inglês, o francês, o português, o brasileiro, não. Nós estaremos respeitando as condições climáticas, as condições geográficas de como estará constituído o mundo, mas os climas e os costumes estarão sendo coroados pela ação da caridade. Ou seja, nós estaremos com o progresso moral no mesmo nível do progresso intelectual quando nós ousarmos ser caridosos na hora de pensar, respirar, olhar, trabalhar, ou seja, em qualquer situação. Enquanto isso não acontecer, o progresso é considerado incompleto por conta dos abusos que acontecem. Então, portanto, nós vamos saindo de um estado primitivo, um estado natural, e através do progresso intelectual e do progresso moral, nós vamos progredindo para nós chegarmos a um momento em que nós estaremos desfrutando do amor incondicional juntamente com Deus. Agora, nós que somos espíritas cristãos, sabemos que nós não vamos conseguir eliminar todas as mazelas que nós temos, todos os problemas de relacionamento com as virtudes que nós temos, em uma só encarnação. Então, esse progresso acontece através do princípio da reencarnação, que é, portanto, uma consequência necessária da lei do progresso. Sem reencarnação, como nós explicaríamos a diferença que existe entre o estado social de hoje e dos tempos da barbárie? Porque o Brasil, o Portugal, a Inglaterra, a França, ou seja, o mundo conhecido hoje, comparado com o mundo da época da Idade Média, ele é muito mais bondoso, ele é muito mais carinhoso, apesar da violência.
porque hoje nós não temos a primitividade de pensamento, a primitividade de ações, muito mais ligada ao sentido de sobrevivência de que tinha naquela época. Portanto, o princípio da reencarnação, ele é uma consequência necessária da lei do progresso para que nós, espíritos criados simples e ignorantes, com atuação soberba a todo instante e a todo segundo, desde o momento que nascemos, do livre-arbítrio, para que nós, através do livre-arbítrio, vamos nos melhorando, vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo, vencendo as tendências maléficas, colocando o nosso progresso intelectual no mesmo nível do progresso, moral, e aí, então, desta forma, nós chegaremos à conclusão que as reencarnações é que nos propiciarão esta possibilidade. Então, do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis, ela é semelhante à outra, ajuda-te Deus e Deus te ajudará. Por quê? É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Ou seja, eu trabalho constantemente para eliminar as minhas más tendências, eu trabalho constantemente para evoluir na ciência médica, para evoluir na ciência da construção, e a soma desse progresso intelectual com a soma desse trabalho que eu faço para me melhorar, que é o progresso moral, eu aciono, portanto, a inteligência no sentido de deixar o nível intelectual e o nível moral caminhando um dia, se Deus quiser, ainda não, neste mundo que vivemos, de mãos dadas. Na infância da humanidade, por exemplo, lá nos mundos bárbaros, nós, seres humanos, só aplicávamos a inteligência na procura dos alimentos, dos meios de preservação, contra as intempéries, na defesa contra o que considerávamos inimigo. Entretanto, como nós recebemos de Deus o desejo incessante de melhorar, nós percebemos que esse desejo nos impulsionava a procurar meios de melhorar a nossa posição. Como nós, seres humanos, já tínhamos a capacidade de pensar, nós fomos, através do pensamento e através da evolução intelectual, nos conduzindo às descobertas, às invenções, aos aperfeiçoamentos científicos que a ciência proporciona. E, através destas pesquisas, através desse emprego de trabalho desta forma, nós fomos desenvolvendo o nosso progresso intelectual. E para conseguir desenvolver o progresso moral, nós precisamos o quê? Perceber que para ser feliz é preciso entender os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos passam por amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. E nós começamos a perceber, então, que não adianta ser selvagem, é preciso ser amigo. E, partindo desta nova visão, partindo desse novo pensamento, nós vamos eliminando as nossas más tendências, como individualidade vamos progredindo e, portanto, no grupo, no país, na cidade, no estado onde estivermos inseridos, nós estaremos ajudando para que esses locais, para que esses mundos também evoluam. Então, todo espírito é criado simples e ignorante. Aprenda, acerta e erra através das encarnações, sem exceção. E aí, então, atinge a perfeição. Por isso que nós dizemos que nós saímos, como seres humanos, da fase primitiva, passamos por uma fase de consciência gradual, onde nós vamos entendendo que a moral é super importante, que é a bagagem que o espírito consegue levar, e entraremos, enfim, em direção à pureza de coração, um aperfeiçoamento, um trabalho em favor do próximo, em favor da humanidade, e com encarnações menos frequentes no mundo de expiações e provas, até o momento em que nós reencarnaremos apenas e tão somente em mundos de regenerações, para depois, seguindo essa evolução, atingirmos os mundos de felicidade e os mundos divinos. Agora, infelizmente, como nós ainda estamos sujeitos
há uma primitividade que precisa ser combatida ao longo de todo esse caminho de progresso. E como nós temos o livre-arbítrio, nós temos alguns desvios que retardam a nossa movimentação aí por esse caminho de lei do progresso, que são as paixões, que são as vinganças, que são os débitos, e tudo isso provoca a estagnação. Nós falamos em paixões, e até nós gostamos muito, porque às vezes nós confundimos paixão com amor, e nós gostamos muito de uma definição do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que paixão, na verdade, é a suspensão do bom senso. Porque quando estamos apaixonados, só existe aquilo por que estamos apaixonados. Uma mulher, um objeto, um computador, ir à Lua, ir a Marte, e nada mais existe à nossa volta. O tempo não interfere, o próximo não interfere, nada interfere. Então, as paixões, as vinganças e os débitos que nós trazemos de vidas pregressas são desvios da lei do progresso, ou seja, vão retardando o progresso, conforme nós dissemos no começo. Retarda, mas não para. Dá um sentido de estagnação, mas não de parada completa. Mas, enfim, seguindo nesta linha de progresso que nós temos, nós vamos, então, sempre sendo recuperados pela bondade divina. Para nós termos uma ideia de que jamais nenhuma das ovelhas desse caminho maravilhoso de progresso em direção aos mundos divinos, de ficar desfrutando, mais uma vez dizendo, do amor incondicional. Para nós termos a certeza absoluta que nada será desviado, só para citar como exemplo e sugestão de leitura, no livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, do médium Francisco Cândido Xavier, nós podemos estudar o caso do Gregório, por exemplo. O Gregório, lá nesse livro, nós vamos ver que o Gregório era um espírito que havia durante muito e muito tempo, em muitas e muitas encarnações, tendo optado sempre pelo caminho do mal, liderando equipes do mal. E ele, em um determinado momento, até por orientação da sua mamãe, que estava num plano superior e que pede para uma equipe ir socorrê-lo, ele é socorrido para poder retomar o caminho do aprendizado moral através, ele é socorrido nas zonas umbralinas. Nós temos também o caso dos exilados de Capela, que quando estavam fazendo parte de um planeta, como coletividade aí, eles receberam socorro divino e vieram habitar um mundo de expiações e provas no planeta Terra, em Egito, no Israel, na Índia, e depois de se redimirem, voltaram normalmente para a linha de evolução que eles precisavam evoluir. Então, o progresso é inexorável para todos. Por isso, que um grande futurólogo americano, de nome Alvin Toffler, ele disse que nós vivemos como humanidade a primeira onda, que foi a época da agricultura, onde tudo que se pensava, todas as economias agrárias estavam empregadas na agricultura e havia quem mandava e quem obedecia, sem nenhum princípio de igualdade. Depois nós passamos pela segunda onda, no final do século XIX, que é a onda da industrialização, onde houve já os sindicatos, onde houve já as empresas, onde houve já as indústrias, mas ainda assim o poder na mão de poucos. E agora nós já estamos vivendo, desde 1970, 80 para cá, a terceira onda, que é a onda da informatização, é a onda onde a informação chega para todos, independente de poder aquisitivo, independente de poder econômico, a informação chega para todos. Às vezes mais ou menos completa, mas oferecendo uma possibilidade maior de oportunidades para todos. Então, nós estamos nesse caminho, hoje na terceira onda. Ainda chegaremos no conhecimento e inteligência, já estamos chegando. Passaremos pelas gestões de pessoa e chegaremos na última onda, ou voltar lá na onda onde a família é importante, a terra é importante, mas a felicidade do grupo que estamos inserido é mais importante, desde que essa felicidade expresse um amor incondicional. Então, meus queridos, a lei do progresso, e a lei portanto,
inexoravelmente uma lei divina que está conosco para nos auxiliar a nos burilarmos cada vez mais. Para nos auxiliar, nós vamos percebendo que quando o progresso fica um pouco difícil de ser conduzido moralmente, nós vamos recebendo, por exemplo, ajudas. Em 1999, o Simonetti, que Deus o acolheu há pouco tempo no plano espiritual, dizia que já enfrentávamos, a partir do ano 2000, encarnação de espíritos altamente evoluídos em todos os campos de conhecimento para nos auxiliar moralmente e para nos auxiliar intelectualmente, e que outros milhões de espíritos que ainda estavam ligados ao mal estavam começando a ser conduzidos de forma isolada para uma situação semelhante aos exilados de capela, para poderem continuar a evolução sem esses tropeços de agora em outros mundos, já que a Terra partia, como está partindo, para ser um mundo de regeneração. Então, queridos, tenhamos em conta que a irreversibilidade do tempo, pois todos os minutos desperdiçados não voltam mais, faz com que, se formos negligentes, percamos a oportunidade de acrescentar a cada dia os valores morais ao nosso patrimônio espiritual. E qual a influência do Espiritismo no progresso da humanidade? Já estamos com o tempo bastante apertado, mas vamos desenvolver rapidamente. O Espiritismo desenvolve a fé raciocinada. Nós sabemos que desenvolve. Então, nós sabemos de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. Dá segurança, através da fé, através da esperança. A serenidade, quando nós percebemos que todos nós passamos por provas, passamos por expiações, todos nós passamos por um momento de dor, passamos por sofrimento, e todos nós, independente da dor e sofrimento, somos capazes de amar, somos capazes de contribuir com a nossa caridade, através da serenidade, do equilíbrio e da nossa autoridade moral. Nós sabemos, portanto, que o conhecimento espírita, como diz Francisco Cândido Xavier como espírito, ditado pelo espírito André Luiz na Agenda Cristã, o conhecimento espírita é a orientação para a vida essencial e profunda do ser. É claro que a evolução é lei para todas as criaturas, mas o espiritismo intervém no plano da consciência, ditando normas de comportamento suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma, sem necessidade de aventura dos labirintos, sem necessidade de estarmos em curvas aflitivas de sofrimento. O conhecimento real complementa ele, não é a construção de alguns dias, é obra do tempo. Portanto, queridos, nós podemos fazer parte desse progresso, intelectualmente, moralmente, e principalmente moralmente, porque temos o conhecimento e sabemos o que é a saúde. E podemos respeitar a saúde adquirindo tempo para viver mais. Nós podemos olhar a riqueza e respeitar a riqueza, sermos gratos com ela, e habilmente, através dela, tendo discernimento, distribuirmos para todos aqueles que precisam e que estão perto de nós, solicitando uma roupa para vestir, uma comida para comer, um copo de água para beber. E utilizar a inteligência sempre a favor do trabalho intelectual e do trabalho moral, para que, através desse trabalho, nós possamos fazer com que, em tempo muito breve, em mundos muito melhores do que esse que vivemos hoje, a evolução moral e a evolução intelectual caminhem de mão dada. Queridos, vamos aproveitar então esses momentos com esta reflexão que fizemos, num tempo curto, é claro, mas procurando ser o mais prático possível, agradecer a Deus. E esse agradecimento nós faremos através da nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai querido, e a Jesus, nosso irmão e amigo incondicional de todas as horas, que estejam conosco. E nós vamos dizer assim: Pai querido, que a luz do teu amor possa encontrar o cantinho de pureza do meu coração, retirar de lá a luz que está, e junto à tua, ir até aqueles com os quais eu convivi,
e que estão ainda encarnados ou que estão desencarnados, que são meus irmãos, mas eu não os tratei como irmãos. E peça para eles, Pai, perdão. Perdão por mim, pelas minhas atitudes. Renove com eles a intenção que lhe passo, Pai querido, de esforçar-me diariamente para eliminar cada vez mais as minhas más tendências. Pai querido, não esqueça de compartilhar essa luz, e um pouco dessa luz. Você pode enviar, por favor, Pai querido, para todos aqueles encarnados ou desencarnados com os quais, na convivência, eu senti simpatia, eu fui caridoso, eu amei, eu servi, eu ofereci o melhor que eu tinha. E diga a eles, Pai, que busco cada vez mais a humildade e a sinceridade do meu coração. Que nos próximos encontros eu possa, meu Pai querido, oferecer muito mais do que já tenha oferecido. Ah, Pai, uma parte da tua luz, uma parte dessa luz, junto com a pureza do meu coração. Por favor, Pai, vá de encontro àqueles encarnados ou desencarnados com os quais eu convivi e que estenderam a mão nas minhas caídas e que deram o seu carinho nos meus momentos de dor, nos meus momentos de sofrimento. Peça a eles, Pai, que continuem me amando e que eu procurarei sempre, eternamente, expressar minha gratidão por tudo o que eles têm feito por mim, por tudo o que eles fizeram por mim. E, Pai querido, fica agora a minha eterna gratidão pelas encarnações que me destes, pelas experiências que me concedestes, pelo amor que me tens, e que eu possa um dia trazer para dentro do meu aprendizado, na totalidade, os ensinamentos de Jesus, meu guia e mestre, para que cada respiração possa expressar no meu corpo físico, no meu corpo espiritual, o meu desejo de amar intensamente, como Jesus nos ama. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que maravilha! Suas palavras enchem nossos corações de esperança, Derbal. Muito bom mesmo. Gratidão e parabéns pela palestra. Gratidão muito minha, bom. por favor. Vamos às perguntas, então, que o pessoal aqui estava perguntando um monte. Vamos lá. A Casa de Solidariedade falou, não fui eu, tá, gente? Ou a Cris ou o André. O trabalho alicerçado na caridade é a senha para a nova era. Aqui vamos para a próxima pergunta, né? Que foi uma afirmação. Ó, Marquinho perguntando. Uma vez que entendemos a lei de progresso, nossa trajetória fica mais fácil, Derbal? E aí? Nós entendemos que ela vai ficar mais fácil se o entendimento for da profundidade que ela tem para o nosso progresso intelectual e do nosso progresso moral. Porque aí, quando nós nos inteirarmos da necessidade do progresso moral caminhar de mãos dadas com o progresso intelectual, nós vamos, sim, ser menos egoístas, menos vaidosos e, com certeza, vai ficar mais fácil de trilhar. Maria Ângela perguntando, os povos em geral ainda necessitam de espíritos mais evoluídos para alavancar o progresso mais rapidamente? Acho que você citou, inclusive, isso, né, em algum momento. Sim, nós citamos, mas a verdade é que nós temos que respeitar também a sequência do tempo. Tem ensinamentos que nós passamos para uma criança que nós não vamos passar para um adulto. Tem ensinamentos que nós passamos para um adulto que tem o conhecimento, que tem a linguagem, que tem o estudo, que nós não vamos passar para quem ainda precisa do estudo. Então, tudo a seu tempo. Nós entendemos que tudo vai ocorrendo de acordo com as necessidades. E quando há a necessidade dessa ação, Deus jamais retarda. Como nós dissemos quase no final, que o próprio Simonetti falou em 1999,
espíritos já mais evoluídos chegando nas diversas nações para poder mostrar a necessidade de acelerarmos esse progresso moral. Isso me fez lembrar também o livro A Caminho da Luz, que Emmanuel também nos retrata isso, né? Quando temos ali eventos que se sucederam à Idade Média, né? Que acabaram atrapalhando um pouquinho o progresso, vamos falar assim, e vieram nas sequências, por exemplo, né? Filósofos, né? E outras pessoas para ajudarem. É isso mesmo. André, como fica o livre-arbítrio frente à lei de progresso? Na verdade, as escolhas são sempre nossas. Em verdade, nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, quando eu olho a lei de progresso, eu tenho que verificar o que ela representa para mim como cristão. Ela representa só um crescimento intelectual, onde eu terei mais carros, mais casas, onde eu terei mais dinheiro, onde eu farei mais viagens, ou ela representa eu aprender a ter estas conquistas e a compartilhar com aqueles com os quais eu amo, compartilhando sem nenhuma necessidade de retribuição. Se o meu entendimento for esse, eu vou entender que nem sempre eu vou buscar um progresso intelectual, principalmente se ele for causar um sofrimento ou se ele for causar algum tipo de empecilho para o meu semelhante. Então, eu vou olhar a lei do progresso e o meu livre-arbítrio procurando progredir sempre que eu puder contribuir para o crescimento da humanidade e para o meu crescimento. Em benefício da humanidade, eu não estarei prejudicando nenhum elemento da criação. É difícil, porque amanhã mesmo nós vamos tomar atitudes que vão contra isso. Amanhã mesmo nós vamos passar por um semáforo. E a gente aguenta as consequências também, né, Derval? Pode falar, desculpa. Amanhã mesmo nós vamos passar por um semáforo, alguém vai querer vender alguma coisa para nós e nós vamos ignorar. Não vamos nem falar, hoje eu não quero, que Deus te abençoe, fique firme, que o trabalho é importante. Amanhã mesmo nós vamos sentir raiva ou sentir ódio. E toda vez que a gente sente raiva, sente ódio, sente melindre, nós estamos nos afastando do progresso moral, que fala em amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amado. E aí o que acontece? O livre-arbítrio entra e fala, meu, eu estou aqui, eu sou tua consciência, o que você quer? Dá para mudar? Sempre dá para mudar, porque o bem jamais será vencido pelo mal. André pode ficar à vontade para complementar. Todos nós passaremos por isso, né? E ainda bem que pelas más escolhas nas vidas em sequência, como você citou o exemplo, sempre tem as mãezinhas para socorrerem, né? Os filhos sempre perdidos, abençoadas as mães. Maria Ângela aqui perguntando, com tantas informações, os espíritos terrenos ainda têm muita dificuldade em evoluir a moral e o intelectual. Por quê? Livre-arbítrio, escolha. Por exemplo, vou citar exemplos simples. Eu estou fazendo um curso de aperfeiçoamento em tecnologia da computação. Aí, todas as sextas-feiras, é a aula mais importante. E começa a aparecer festa de aniversário, baladas, às sextas-feiras. Eu sou jovem. Aí eu começo a calcular assim. Se eu faltar uma, não tem importância. Se eu faltar duas, não tem importância. Se eu faltar 3 no semestre, não tem importância. Eu pego e escolho não ir na aula. Quando eu escolho não ir na aula, estou me afastando do progresso intelectual. A mesma coisa para o progresso moral. Comecei o curso básico de Espiritismo na Casa de Solidariedade no dia 5 de junho. É às 14h30 num sábado. E eu fico maravilhado com as informações que chegam. Estão me ensinando a pensar no coletivo, estão me ensinando a pensar como ser humano. Aí passa um mês, eu estou indo todos os sábados. Aí passa outro mês, eu estou indo todos os sábados. No terceiro mês, o meu chefe me pede para fazer hora extra. E eu prefiro fazer hora extra para ganhar mais dinheiro do que ir no curso e pedir para ele para fazer hora extra num dia de semana à noite. Ou então ser franco com ele e falar que aquele dinheiro não vai fazer falta. Então, percebeu? Na verdade, as dificuldades que nós encontramos são simples, são essas aí, viu, Maria Ângela?
Nós todos cometemos esse erro todos os dias. Falta persistência, então, da nossa parte. Falta um pouquinho aí de esforço. Vontade. Tem uma Vontade. questão no Livro dos Espíritos. Tem uma questão no livro, uma questão no Livro dos Espíritos. Eu não me recordo o número, se é 909. É a depois 909. do 907, acho que sim. Eu acho que é 909. Eles falam. O Kardec pergunta se é possível ser feliz e realizar o bem. E os imortais respondem, sim, e só precisa de vontade. Só de vontade. Vontade que a maioria dos seres humanos que estão encarnados no planeta onde você está agora, dizem os imortais, não tem. É complicado, né? Dona Vilma falando... Dá um exemplo. Dá um exemplozinho, Flávio. Casal está sentado vendo televisão. Aí a esposa fala, ou o esposo fala, estou com tanta sede, estou meio cansadinho, você pega um copo de água para mim? Ela vira para ele vira para ela e fala, eu estou tão cansado com você, quanto você, levanta você e vai. Você não vê ela falar assim, um instantinho, vou lá, pego um copo de água, está aqui teu copo de água, meu amor, descansa. No começo do casamento, será que não? Comecinho assim, que é namoro, né, Derbal? Talvez, né? Aí é capaz que sim. Mas, de qualquer forma, é um gesto simples, né? De caridade, de progresso moral, que a gente opta por se igualar, de buscar o É verdade. Dona Vilma falando aqui, muito bom, como sempre, aprendendo e refletindo esses ensinamentos. Tão bom para nosso crescimento espiritual. Só gratidão. Muito obrigada. Nós agradecemos também, Vilma. Somos muito gratos por estarmos todos juntos. Janice também aqui agradecendo. Palestra edificante. Fiquei emocionada. Muito obrigada. Eu acho que são só essas questões. Não sei se ficou alguma para trás, mas acredito que essa seja a última. Então, nós vamos aqui, né, finalizando mais uma vez, agradecendo. A Depal pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais e a gente já encerra, então. A consideração final, Flavinha, é só uma. Gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelo convívio que nós temos na Casa de Solidariedade e gratidão por essas oportunidades de nós compartilharmos informações. Somos eternamente gratos por tudo o que recebemos. Com certeza. Muito obrigada também a todos que estiveram aqui com a gente, todos que vão assistir depois também, colocaremos tanto no Instagram como no YouTube, e encerramos mais essa noite, desejando então um abençoado final de semana a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.